Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo essa nossa entrevista, mais uma entrevista aqui do blog do Instituto GPI. Hoje, a gente vai conversar com mais uma autoridade. Você sabe que a gente está sempre trazendo vários profissionais aqui, sejam professores do Instituto GPI ou não, já trouxemos alunos, trouxemos outros profissionais que estão sempre contribuindo e colaborando para a multiplicação do saber, que é isso que interessa para a gente aqui na nossa plataforma, nas nossas plataformas, porque a gente está sempre trazendo esse tipo de discussão aqui no blog, lá no nosso Instagram, em todas as plataformas. E hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com a doutora Giovana Paulo. Gente, o tema de hoje, que é o tema que a doutora vai conversar com a gente, é um tema que, quando a gente estava vendo quais seriam os próximos temas que a gente ia trazer para cá, para essa nossa discussão, foi um tema que umas 2 ou 3 pessoas mencionaram, olha, esse tema é interessante, porque é algo que todo mundo faz uso, todo mundo meio que sabe como usar, mas tem que saber se muita gente está procurando o profissional correto para usar. E hoje a gente vai falar sobre o uso de sabonetes antibacterianos. Você usa em casa? Eu uso, quero já saber da doutora se eu estou usando da forma correta. E a gente vai conversar hoje com a doutora Giovana Paulo, que é quem vai dar todas essas diretrizes para a gente. Ela que é médica dermatologista e que está aqui hoje conversando com a gente, está cedendo um pouquinho do tempo dela para ceder ainda mais da sua experiência e de todo o conteúdo que ela tem para nos transmitir. Então, já vou logo dando, a gente está gravando isso em uma manhã, eu vou já logo dando o meu bom dia para ela. Doutora Giovana Paulo, bom dia, seja bem-vinda a esse bate-papo aqui no Instituto GPI. A gente estava ansioso para conversar com você e muito obrigado desde já pela sua disponibilidade, tá bom? Imagina, bom dia, boa tarde para quem está assistindo em outro horário, boa noite. Então, para mim é um prazer também ser convidada por vocês, falar um pouquinho sobre esse assunto que realmente gera muitas dúvidas. Acho que a gente está numa ótima época para poder conversar sobre isso, né? Tudo bem que a pandemia está dando uma acalmada, mas ainda é bem frequente essa preocupação com lavagem de mãos, com higiene pessoal, por conta do momento que a gente está vivendo e toda essa situação aí dos últimos tempos que realmente levantou um cuidado maior ainda para esse tipo de dúvida. Então, é um assunto que eu acho super válido e acho que é importante, sim, a gente conversar sobre ele. Doutora, já pegando um gancho nessa sua fala, que você já começou falando da pandemia e a gente ainda está em pandemia, é bom a gente sempre lembrar. Ontem eu vi uma frase na TV que muito me assustou. Não era de ninguém da área da saúde, pelo contrário, mas uma pessoa que diz: a gente abriu esse negócio já no fim da pandemia. Gente, a pandemia não acabou ainda. A gente está na pandemia ainda. A pandemia teve um início, a gente está controlando, está sendo vacinado, o Brasil inteiro está vacinando, tardiamente se comparado a outros países, mas a pandemia ainda acontece. Então, né, você, que é uma médica, falar aqui para a gente a pandemia ainda acontece, nos dá um super alívio, não no sentido da pandemia estar acontecendo, mas no sentido de termos profissionais que estão alertando, estão alertando apenas veracidades, apenas informações verdadeiras, né? E pegando um gancho nessa sua fala, que você falou que agora, nesse período de pandemia, que ainda estamos vivendo, a gente teve uma atenção maior para o uso de sabonetes antibactericidas, para higienização da mão de um modo geral. Não é mais dúvida para ninguém, não é mais novidade para ninguém o quanto que isso auxilia no combate ao coronavírus, por exemplo. Mas antes mesmo disso, já era aconselhado, vocês, como profissionais da saúde, sempre falavam para a gente, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para além da pandemia, o uso de um sabonete antibactericida, que é o nosso tema central daqui hoje, assim como o álcool gel, ele sempre foi muito recomendado, não só nesses episódios. Enfim, a gente não tinha tido uma pandemia antes, mas em outros casos também eram recomendados. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, tem alguns pontos que são importantes de serem explicados no quesito sabonetes, né? Que é o nosso tema principal da conversa de hoje. Então, o sabonete, de uma forma geral, qualquer tipo de sabonete, pelo fato da gente passar um tempo em contato com ele, fazendo a higienização adequada, ele já tem uma capacidade de diminuir, seja ele bactericida ou não, a quantidade de germes de uma forma geral onde você lavou, né? Seja na mão, principalmente.
Então, naturalmente, lavando a mão, eu já vou diminuir a quantidade de micro-organismo que tem ali naquele local. Existem os sabonetes antissépticos, os sabonetes comuns, os sabonetes bactericidas. Os sabonetes bactericidas, o que eles têm de diferente dos restantes? Eles têm algumas substâncias que eles têm a capacidade de matar bactérias. E até que ponto isso é válido? Essa é a grande questão. A nossa pele ela tem alguns micro-organismos que fazem parte da flora bacteriana normal, que é o que todo mundo tem que ter ali. Do jeito que a gente tem bactéria na boca, no nariz, em toda a pele também a gente tem bactéria. Então, alguns pontos têm que ser esclarecidos. O primeiro é que esses sabonetes bactericidas, para eles de fato matarem as bactérias, eles teriam que ficar em contato com a pele durante algum tempinho. Então, uma média de 2 minutos, que dificilmente a gente faz isso na hora de lavar as mãos. Sim, ninguém fica 2 minutos ensaboado, né? Geralmente é um pouco mais rápido mesmo. Exato. O segundo ponto é que, no geral, se a gente ficar usando esses sabonetes bactericidas com uma frequência muito antes, a gente pode ter 2 problemas. Um é diminuir também a quantidade de bactérias da nossa flora bacteriana normal, o que pode não ser saudável, porque o nosso organismo ele vive num equilíbrio, né? E fora que a gente pode também deixar essas bactérias resistentes, porque é como se eu estivesse usando um antibiótico sem indicação. Do jeito que se eu tomar um antibiótico oral, de forma indiscriminada, sem ser recomendado pelo médico, eu também posso ir tendo resistência bacteriana, seja numa infecção de garganta, de abdômen, enfim. Então, a gente acaba reservando, né, esse é o terceiro ponto que eu acho importante falar, reservando esses sabonetes bactericidas para situações específicas. Por exemplo, num caso de feridas contaminadas, num caso de alguma doença de pele de repetição, como uma foliculite, como várias doenças que a gente tem, ou em doenças específicas que a gente quer diminuir essa quantidade de bactéria que já vive na pele, como na dermatite atópica, por exemplo. Mas isso é o médico dermatologista que vai indicar. Então, de uma forma geral, a gente não recomenda o uso indiscriminado de sabonete bactericida. A gente recomenda a lavagem normal das mãos e, quando não possível, o uso do álcool em gel também em certas situações pontuais. As pessoas acham que o álcool em gel é melhor do que lavar a mão direitinho. Não é, não. Se você tem a oportunidade de lavar a mão com sabonete mesmo normal, é até melhor do que ficar passando álcool em gel, que é um pouco mais irritante. Doutora Giovana, é interessante você falar, porque, assim, cada vez mais, pelo menos aqui nos nossos bate-papos com os profissionais da saúde, aqui no blog do GPI, a gente sempre, seja quais forem os profissionais, a gente já falou aqui com nutricionistas, educadores físicos, falamos com outros médicos de outras especialidades, pessoal da parte laboratorial, da hematologia, da citologia, a gente já falou com vários tipos de profissionais, até porque são as áreas que a gente tem no nosso curso de pós-graduação. E todos eles, a gente ressalta bastante a importância de se tratar, de se conversar, seguir a orientação dos profissionais, seja quais sejam os profissionais. Então, assim, você está aqui conversando com a gente agora e a gente destaca mais uma vez a importância de a gente procurar um profissional. É porque... E tem gente que entra em alguns outros aspectos, alguns outros méritos, por exemplo, porque minha pele é oleosa, minha pele é não sei o quê, é porque eu ouvi falar numa receita de internet ou num site de internet, eu ouvi falar que tal sabonete é bom e ele vai ajudar na minha pele, porque talvez eu tenha um problema de acne, algum outro problema. Gente, a gente tem que reforçar cada vez mais que os profissionais existem para isso. Os profissionais existem para dar orientação, para nos dizer, porque se fosse assim, eu sabia tudo do direito, tudo da comunicação, tudo da medicina, da odontologia. Não é assim, né? As pessoas são segmentadas, os profissionais se especializam, os profissionais estão cada vez mais se especializando, se aprimorando justamente para isso, para que eu procure a doutora Giovana, por exemplo, quando o assunto for dermatologia, que ela me procure quando o assunto for comunicação, porque eu sou jornalista. Então, assim, eu queria que você destacasse mais uma vez a importância e a necessidade das pessoas procurarem os profissionais, porque a gente vê muito, e você deve ver isso, não só em consultório, mas conversando com outros colegas da área, você deve ver também que muitas pessoas usam indiscriminadamente sabonetes antibactericidas, antifungicidas, quaisquer tipo de sabonetes, porque elas vêm na internet, por exemplo. Que a internet tem muito conteúdo, mas as pessoas não acabam não filtrando. Estou certo ou estou errado?
Tá certíssimo. Na verdade, a gente precisa entender, né, que cada indivíduo vai ter suas particularidades em relação a tudo, né? Que nem você mesmo falou, em relação à alimentação, peso, seja falando por essa parte de um nutricionista, por exemplo, em relação à minha área, que é realmente a pele. A gente nunca pode achar que porque o coleguinha, o amigo, o vizinho fez, aquilo vai funcionar para mim, porque às vezes o que o leigo acha, né, não é o que de fato não é a mesma doença, não é a mesma indicação, não é o mesmo perfil de paciente. Então, tem algumas coisas realmente que estão ali, mesmo um sabonete bactericida, como parece uma coisa tão simples. Ele está ali para livre acesso, no supermercado você compra. Mas a gente tem que ver, a longo prazo, o uso contínuo, às vezes não é interessante para qualquer pessoa. Então, a gente tem que buscar informação, claro, né, na internet. Hoje em dia o acesso a tudo é muito fácil, mas saber que existem pessoas que estudam aquilo, que vão te trazer informações mais específicas para você e talvez evitar problemas futuros também fazendo isso, buscando a pessoa que realmente vai te orientar da melhor forma, sem dúvidas. Doutora Giovana, esses nossos bate-papos são sempre muito rápidos, porque a gente faz questão que vocês voltem, né? Que vocês voltem, Claro. que a gente tenha outros bate-papos. Eu tenho certeza que esse é só o nosso primeiro bate-papo, que a gente escolheu falar sobre sabonetes antibactericidas, porque, como você acabou de dizer, é algo que muitas pessoas usam, e usam, inclusive, até sem a prescrição médica, sem a orientação do profissional. Mas, para encerrar esse bate-papo, porque eu tenho certeza, e já fica aqui o convite para você voltar em outras oportunidades para a gente falar. Eu tenho certeza que são vários assuntos aí da dermatologia que a gente pode tratar e trazer e tirar dúvidas aqui das pessoas, dos internautas. Mas para a gente encerrar, eu queria que a sua fala inicial foi tão incisiva, foi tão certa, foi tão assertiva a respeito da pandemia, que eu queria que você encerrasse essa parte do nosso bate-papo com a sua palavra sobre as pessoas ainda se manterem os cuidados que devem manter. Para as pessoas que nós ainda estamos em pandemia e que o uso do álcool gel, ele deve ter vindo, se já não estava antes, porque antes as pessoas, muita gente nem conhecia álcool gel, você deve concordar comigo. É verdade. Hoje, acho que a expressão que a gente mais usou nos últimos 720 dias foi álcool gel. Então, eu queria que você ressaltasse a importância desse componente ficar na nossa vida mesmo para sempre, porque mal não faz, não é isso? Na verdade, o que a gente vai ter que, acho que assim, esse período ele serviu para realmente, infelizmente, foram situações muito difíceis, mas eu acho que abriu o olho para a gente ver que realmente o ser humano é muito vulnerável e que alguns cuidados vão ser válidos para o resto da vida. Eu acho que isso vai mudar a visão de mundo que a gente tem, né? Então, assim, alguns cuidados são imprescindíveis, a pandemia não acabou, a gente está sendo vacinado, mas a recomendação ainda é evitar aglomeração, uso de máscara. Em relação à nossa conversa de hoje, né? Sempre que possível, lavar as mãos, ter todos os cuidados necessários. O álcool em gel, ele é um aliado, sim, é uma substância que ajuda bastante, né? Ele tem esse poder bactericida que os sabonetes têm, só que o uso dele pontual, ele é muito mais acessível, né? Você está em qualquer lugar, você acaba levando ali o álcool em gel e já resolve na bolsa, no bolso, na mão. Exato. Fora que a gente consegue fazer isso em algumas superfícies também, né? Limpando, seja alimentos, sacola. Então, a gente tem que manter esses cuidados, lembrar de hidratar as mãos também, porque nessa época a gente fica lavando, usando muito álcool em gel, acaba aumentando o risco tanto de ter dermatite de contato, né? Que são irritações mesmo, e até da pele ficar mais ressecada. E eu acho assim que a gente tem que ter fé, as coisas estão melhorando, vão melhorar ainda mais, mas sem perder os cuidados, com certeza. Obrigado, doutora Giovana Paulo, médica dermatologista. Que honra e que muito prazer. Muito obrigada, eu que agradeço, aqui. Viu? Muito obrigado, GPI agradece. E até a próxima, tá bom? Você vai voltar mais vezes.